Olá, vencedores! Eu sou Lívia Biscotto, professora de português, e hoje estou aqui com uma participação super especial do professor Igor Albert, que vai ajudar vocês aí para falar sobre raciocínio lógico na PMMG. Mas, então, antes de continuar, pode se apresentar, professor? Uhum. Primeiro, Lívia, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E meu nome é Igor Albert, sou professor de informática, matemática, raciocínio lógico, e ajudo pessoas a aprender esses conteúdos para serem aprovados nas suas provas. E hoje, especialmente, nós vamos falar sobre a prova da PMMG, que raciocínio lógico é uma novidade aí, né? Sai estatística, entra raciocínio lógico, que na verdade tem um pedaço lá da estatística, mas a gente vai conversar disso hoje. Pessoal, ó, antes de continuar, já curtam o vídeo aqui embaixo, inscrevam-se no canal para não perder mais conteúdo sobre a PMMG e assistam o vídeo até o final para ver todas as dicas que o professor Igor tem para passar para vocês. Então, você estava falando que teve uma mudança no edital. Ficou mais abrangente ou menos abrangente? Adicionou? Como é que foi? Antes a disciplina era só estatística, né? E assim, era um recorte muito estranho até, que eu não via em outras provas, em outros editais. E hoje temos estatística, só que é um dos 10 tópicos do edital. Então, na verdade, tem muito mais coisa para estudar dentro de raciocínio lógico, além da parte de estatística, né? Então ficou um Nossa, pouco mais emocionante. emocionante. É bom que ele usa esse eufemismo bonito, né, gente? Emocionante é bom. E então, assim, surgiram novas coisas. Diante Uhum. disso, como que a gente faz assim? Existe algum tipo de perfil da banca que daria pra gente supor que vai ser? Porque, por exemplo, no caso de literatura, galera aí do canal, já fiz vídeo sobre literatura para PMMG, vou deixar nos cards aqui, tá? Então, no caso de literatura, meio que não tem como a gente não tem histórico. Então é muito Uhum. difícil falar, a gente tem que analisar a obra e tudo, mas não tem questões anteriores. No caso de raciocínio lógico, né, considerando isso, tem algum tipo de perfil de banca que você acha que daria para apontar? Olha, quando a gente olhava as provas de estatística lá, eram provas razoavelmente arroz com feijão. Eu não sei em português, mas as bancas mais arroz com feijão que eu considero são o IBFC, a OCP. E aí o que eu espero é que a prova de raciocínio lógico venha mais ou menos dessa tendência também. Porque a CRS não é de aprofundar muito nos temas aqui assim, não era em estatística, e a gente espera que se repita aqui em raciocínio lógico. Então, eu acredito que seja uma banca mais tranquila, mas eu não tenho bola de cristal, Lívia também não tem, a gente não consegue prever exatamente, né? Então, claro, pegue essas questões BFC, OCP, mas também não deixe de pegar questões FGV, Gran Rio, CESP, porque pode ser também que a prova venha mais difícil, né? Pois é, exatamente. Então é bom variar, né? Eu sempre digo isso. E hoje os instrumentos estão tão fáceis, né? Porque existem sites de questões, os filtros, né? Você pode colocar lá conforme cada banca que você quiser. Então dá para fazer esse estudo focando aí IBFC, OCP, são as mais arroz com Mais feijão que próxima. você falou, né? Aham. Tem as outras também para dar uma pimentada. Então vão fazendo isso aí. Uhum. É, e uma outra coisa que é uma pergunta que os meus alunos me fazem muito sobre conteúdo. Tem algum conteúdo que você elenca que assim, geralmente é mais cobrado, é importante demais focar nele, né? Que tem a maior, sei lá, tendência ou probabilidade de cair? Ou você Uhum. não vê dessa forma? Tem alguma hierarquia no seu ramo aí? Antes de a gente falar disso, eu acho importante falar o seguinte. Eu já peguei vários alunos que chegam para estudar o edital de raciocínio lógico de matemática, enfim, e não sabem, por exemplo, fazer uma operação de divisão no papel, multiplicação, tá? Subtração. E aí o que que acontece? Você não vai conseguir aprender nada do seu edital sem ter essas bases. Então, assim, tem algumas coisas que eu considero que se você tem dificuldade, aí é importante você perceber isso e admitir, não é para ter É, vergonha, você só admitir, precisa admitir. admitir.
E começar a correr atrás a partir de agora, né? Porque tem que correr atrás. Então, olha, resolver operações fundamentais no papel é o ponto zero. Depois disso que você começa a avançar. Depois, aprender operações com frações, né? Além de você usar os números com vírgulas e tal, aprender frações, somar, subtrair frações. Depois, aprender a parte de manipulação algébrica. Então, por exemplo, saber que x mais x é 2x, x mais 5x é 6x, x sobre x é 1. Isso é fundamental também. E aí, o ponto zero para você começar a estudar para o seu edital. E aí, ponto importante, dica importante aqui de hoje. Equações de primeiro grau. Porque se você não souber equações de primeiro grau, os outros assuntos, eles raramente, dificilmente você vai conseguir entender. Então, aprenda equações de primeiro grau, saiba resolver equações de primeiro grau de olho fechado, porque o restante vem mais tranquilamente. E aí também eu separei um cronograma para a gente falar, Lívia. Peraí, antes De... de você continuar, eu tenho que falar Aham. alguma coisa sobre isso. Eu estou, assim, realmente surpresa de ver você falar sobre esse básico, que não é nem o básico, é o pré-básico, é Uhum. o zero. E o tanto que é importante, porque eu pego alunos no português do zero. Uhum. Eu não tenho como dar exemplos aqui de coisas, mas assim, Uhum. são coisas muito, muito básicas mesmo. De separação silábica, Uhum. sabe? E aí, eu não sabia que na matemática o pessoal que vai para concurso também pode chegar bem cru pra isso. Nossa, sim. E assim, o fato de um professor ter noção disso, né? Ter Uhum. contato com o aluno a ponto de saber a partir de onde que o aluno precisa ir, isso é excelente. E eu acho que o problema dos professores de aulas, talvez cursos grandes, assim, de professor que está ensinando ali só aquela pauta que começa no que está no edital e não se preocupa com a base, Uhum. com que o aluno, às vezes, ele não está em condições ainda de entender aquela parte, né? Uhum. E aí o professor que não lida com o aluno diretamente, ele não chega a descobrir qual é a necessidade que o aluno tem, né? Ele fica muito na teoria, ó, o tópico do edital é esse, então eu tenho que passar esse aqui, mas falta construir uma base que você só percebe se você tá ali próximo realmente do aluno. Então, não, eu fiquei muito surpresa de ver o quanto você demonstra que se aproxima do aluno, né? Para você descobrir esse tipo de carência, quer dizer que, né, tem esse diálogo, tem tudo isso, e esse é o essencial para que o aluno possa aprender. Então, eu tô bem assim, porque eu sofro com isso no português, sofro assim, testemunho isso, né, de alunos adultos, que nós trabalhamos com esse público, adultos, mas que têm dúvidas muito básicas, fundamentais, e não tem problema, desde que você aceite começar do início, né? É o que eu digo Uhum. também. Você vai começar a estudar redação, você não pode querer começar com pontuação, se você não está sabendo separar a sílaba. Então, vamos separar a sílaba primeiro, né? Vamos saber o que é um Uhum. substantivo, o que é um verbo. Então, no caso de matemática também, eu estou maravilhada. Maravilhada, assim, com a sua percepção, né, dos alunos. Mas tá, pode seguir. Uhum. Não, mas é importante falar também, porque o que que acontece? As pessoas elas compram o curso, como você falou, né? Compram um curso dos grandes e vai assistir às aulas gravadas. Então, você assiste a aula gravada, você aprendeu bem, se não aprendeu, amém, porque você não tem a quem recorrer. E é aí que eu acho importante ter essas nossas abordagens, Lívia, que nos aproximam dos alunos, né? Porque aí a pessoa consegue entender a dificuldade que ela tem e realmente avançar. Porque se você pegar o edital do zero e tiver essas dificuldades mais básicas, provavelmente você não vai conseguir aprender nada, né? Nossa, realmente, muito, muito importante que tenha essa oportunidade, né, de ter nossas abordagens, vamos falar assim, nossas metodologias, né? É, e aí, assim.
lembrar também, provavelmente no português vai ser algo semelhante. Você tem a ordem lá dos tópicos no edital que está escrito lá. Só que aquela não é a melhor ordem para você estudar. Então é importante que você tenha Português uma também. ordem, né? E aí, se você não tiver uma ordem boa para estudar, você vai começar a ter problemas. Então, por exemplo, eu recomendaria começar pelo tópico 5, que é modelagem de situações problema por meio de equações de primeiro e segundo graus. Porque vamos lá, no básico eu já indiquei que você precisava das equações de primeiro grau. Se você já está afiado, as equações de segundo grau já vêm mais naturalmente e aí você consegue fluir. Aí um próximo tópico seria o 7 de noções de função, que também tem funções de primeiro e segundo grau, né, afim e quadrática, e tem exponencial e logarítmica. E aqui mais uma dica, Lívia, que é o seguinte: estou sem tempo. Eu tive que voltar lá atrás e estudar tudo, tá? Então, talvez eu não consiga ver o edital todo. Então, veja função afim e função quadrática, que é função de primeiro grau, função de segundo grau, e deixa exponencial e logarítmica para depois. Porque exponencial e logarítmica pode aparecer uma, dificilmente duas na prova, porque a gente tem 10 questões no soldado, 5 no CFO. E aí, esses dois assuntos aí é bem possível que eles não apareçam. Claro, mais uma vez, eu não tenho bola de cristal e não consigo adivinhar. Mas entre cobrar função afim quadrática e exponencial logarítmica, eu acho mais provável eu cobrar afim quadrática. Então, esses tópicos aí você deixa para depois. E aí eu acho que entra a questão de custo-benefício, no sentido de que o tempo que você vai gastar para aprender uma função logarítmica, né, talvez não compense você depreender aquela quantidade de tempo Justamente. por causa de uma matéria. Às vezes, em menos tempo, você estuda outra. Você Uhum, estuda mais justamente. coisa, né? Às vezes, naquele mesmo tempo, você estudaria uma quantidade maior de tópicos, né? Sim, sim. Esse é o objetivo, de otimizar, né? A gente tem até um tempo bom, a prova do soldado é no mês 5, né? E a de CFO no mês 6. Então tem um tempo bacana, mas lembrando, começa lá do começo. Isso, Resolve uma gente, dá tempo. divisão. Começa do zero, gente. É, Às vezes, é, igual a prova da PM Bahia, que eu vi agora de soldado, eu vi a prova de matemática também. uhum, Tinha algumas coisas que precisavam de fórmula? Tinha. Tinha coisas que, né, poderiam estar encaixadas em uma matéria mais, talvez, complexa do edital? Tinha. Mas se você tivesse a base, dava para você chegar lá. Às uhum, vezes você não uhum. tem aquela fórmula certinha, mas se você tem a noção do básico, você consegue ir ganhando algumas questões, né? Então não adianta saltar, né? O básico Sim, já garante algumas coisas, né? sim, sim, sim. Dá pra É, montar. e sem esse básico aí também você não vai conseguir aprender o restante, então tem que começar de lá mesmo, não tem jeito. Ah, e aí vem o tópico 10, que são variação de grandezas, razão e proporção, regra de 3 simples e composta. Porque quando você pega uma regra de 3, nada mais é do que uma equação de primeiro grau também. Você vai ter um x ali, você vai multiplicar e vai achar uma equação de primeiro grau. Então veja, se você não É. souber resolver uma equação de primeiro grau, uma coisa lá com x, porque tem gente que vê o x lá na matemática, É. endoida. Então, mais um ponto. E o próximo seria sequências numéricas, progressão aritmética e progressão geométrica, que tem fórmulas prontas e precisa mais de memorizar mesmo. É importante também, Lívia, de lembrar, resolver muitos problemas, resolver muitas questões e já ir associando. Opa, esse é um problema de progressão aritmética, esse é um de progressão Até geométrica, ficar esse é um de automático, equação. né? Sim, E é e isso a gente igual. só consegue resolver. E é igual andar de bicicleta, né? Não adianta só você assistir a um professor resolvendo aquele exemplo, porque aí você fala assim, nossa, cara, muito fácil, eu vou saber fazer também. Aí depois é você, erra no exercício, então tem que fazer até realmente ficar, acostumar com o enunciado, né, que você tava falando. Sim, sim, sim. É, Matemática é muito exercício, tem que resolver muita, muita, muita questão para fixar mesmo, porque só assistir aula não resolve. E um próximo tópico aí, esse para mim é um tópico tranquilo,
que é operações com conjuntos. Então, você vai precisar saber fazer uma interseção, união, subtração de conjuntos, conhecer as ideias gerais ali. Então, esse é um tópico que você provavelmente vai aprender bem rapidamente. E pode aparecer uma, duas questões ali na prova. Provavelmente deve ficar uma, né? São 10 tópicos, 10 questões, então vai ficar provavelmente bem distribuído. Mas aí é um tópico que você vai ter um pouco mais de facilidade, provavelmente. São só muitos Ah, conceitos, né? sim, sim, sim. Dentro de coisa, pelo que eu me lembro, né? Tem muito símbolo aí, você tem que lembrar cada conceito, não sei o quê. Uhum. Então, tem essa parte, mas dá pra pegar. Dá sim. Temos mais 4 tópicos aqui. O próximo seria noções básicas de contagem, porque aí depois você já vai para o tópico 2, que é a parte de estatística. Então, para quem já estudou para a PMMG, o tópico que você estudava lá era o tópico 2 do seu edital de hoje, que é conceitos de estatística, população, amostra. Se você já estava acostumado com esse Ah, conteúdo, esse aqui você só vai revisar, porque eu beleza? acho que muita gente já fez a prova da PM antes. Que vai tentar agora já fez antes. Muita Sim, sim. gente. E aí já aproveita esse tópico aqui, que para quem está começando, para quem é a primeira vez, aí já é um tópico maior, tem que ter um pouco mais de atenção também. O próximo, Lívia, já estamos quase acabando também, é estrutura e diagramas lógicos. E aí esse é um tópico que é bem grandinho também. Se você já estudou para outros concursos, por exemplo, Polícia Militar da Bahia ou a Polícia Penal também costuma cobrar, agente socioeducativo, essa parte de raciocínio lógico é normalmente o edital lá de exatas. A parte de exatas é só esse tópico aqui, que é o tópico 3 do edital de vocês. Igor, eu nunca vi raciocínio lógico, nunca vi lógica, nunca vi equivalências, negações. Então, atenção para esse tópico aqui, porque ele é grandinho, tá? Então, você tem que ter um pouco de atenção nele também. E depois, métrica, que vem a parte de áreas e volumes, é um tópico também tranquilo, Lívia, porque assim, você precisa lembrar das principais figuras geométricas: quadrado, círculo, circunferência, triângulo e os sólidos também, e lembrar das fórmulas que são muito Aí parecidas de um para o outro. tem as fórmulas, né? Eu lembro que tinha. Isso Sim, tinha na escola, no ensino médio, né? Tem que revisar. Agora aquela outra parte não, né? De equivalência, não sei o quê. Aí já é uma coisa totalmente nova, né? é bem nova. Na escola, assim, quando o professor passa, é em filosofia, por incrível que pareça. Mas, Nossa. Vamos pra você ver, é, matemática e filosofia, tá? Na minha pois cabeça tá é. distante. Mas é engraçado que nas provas também eles cobram de uma forma mais. Tem bancas que cobram de uma forma mais matemática, mas as bancas normalmente cobram com frases em português. Tanto é que as pessoas pegam a prova de raciocínio lógico e acham que é uma prova de português. Ah, é só ler e entender. Não é. Não é. Tem regras É para você fazer aquele. Se, equivalências. se João é médico, Maria E é dentista, se não é. Não justamente. é? Justamente. E tem os macetes também pra. Tem. O que é o oposto. E não é português, gente. Não é Não é. intuitivo. Não é intuitivo. Não é Obrigado, Lívia. intuitivo. É uma coisa que, se você for olhar a questão de se fosse por interpretação de texto, já era. Afundou na lama. Aham. Tem que saber o que a banca quer. Tem que estudar a Sim. matéria, né? Fazer E, questões também. sim, e tem, na verdade, regras e macetes muito bons que a gente consegue aprender de forma bacana. Mas tem que sentar a bunda, tem que estudar, tem que resolver questão, porque senão não vai, né? Não é uma prova de português. E, por fim, o tópico de métricas, áreas e volumes eu considero que seja um tópico tranquilo, né? E, por fim, tem a parte de análise e interpretação de representações de figuras planas, né? Gráficos, tabelas, enfim. Que, para mim, é um tópico que você pode estudar constantemente. Então, tá resolvendo uma bateria de questões, pega uma questão que tem um gráfico para você interpretar. Então, não deixa para estudar só no final, não, porque é um tópico tranquilo. Só que você tem que praticar com várias figuras. Então, essa aí é a ordem que eu recomendo. Eu vou até deixar um link com a Lívia para a gente disponibilizar esse material aqui para eles também, Lívia. Ai, que bacana! Muito bom, muito bom. Né? O pessoal vai adorar. Uhum. E aí, então você comentou o edital. Eu queria que você me falasse
das suas experiências, como eu sei que você tem esse contato com os alunos, né? Que a gente dá assistência e tudo. Quais são os erros comuns que você percebe que os alunos cometem na hora de estudar a sua disciplina? Quais são as coisas que você acha que o pessoal faz em casa e que você fala, meu Deus, não era desse jeito que era para estar fazendo? Tem uma coisa que me dói o coração. Sempre é muito comum, que é o seguinte: a pessoa ela tem ali o problema, ela sabe resolver. E assim, a gente quando é professor, Lívia, e tem um contato mais próximo, a gente sabe quando a pessoa sabe resolver A aquele gente negócio. sabe. E aí ela lê, resolve, só que ela não prestou atenção na pergunta e deixa a resolução na metade do caminho. E, coincidentemente, a banca já deixa É mesmo! É mesmo! Eu lembro de prova de matemática! Eu lembro! Nossa! Cara, e aí só por conta de a pessoa não voltar, ela erra. Eu acho que eu te interrompi, o pessoal nem entendeu o que era, mas quando a questão, uma das opções, fala aí, uma das opções da questão é É a metade do uma caminho. resolução parcial, né, do problema. Isso. É um valor que a pessoa achou no meio da resolução e aí ela fala assim, pô, achei já, marquei. Isso. E aí ela não volta para ler o enunciado ali e marcar a opção correta, né? Então, lembra sempre de destacar, sublinhar aqueles termos mais importantes para você não esquecer. Muita organização, porque isso é de doer o coração quando você sabe resolver o problema e erra por conta de falta de atenção. Então, isso é muito dolorido. Mas fora isso, eu acho que aqueles pontos que eu mencionei, né? Por exemplo, a pessoa, ela não sabe fazer uma divisão, cara, e aí vai resolver uma equação lá e tem que fazer uma divisão, ela não sabe fazer. Então, esquece a Ah, calculadora. Nesses próximos meses, não use calculadora. Se você tiver que resolver é qualquer mesmo. conta, Nossa, no papel. tem coisa que é triste, viu? Você vai ver parece brincadeira, mas não é. Você vai comprar duas coisinhas assim numa lojinha, a pessoa soma um mais Na um. calculadora. É. Literalmente ela soma. Uhum. Entendeu? É pra ver ou sei lá, qualquer tipo de coisa pra te dar um troco, né? Sei Sim. lá, você dá R$ 15, o produto custa 13. E aí ela não sabe quanto tem que voltar, ela tem que fazer, né? 15 menos 13, ai, R$ 2, toma. Não tem Uhum. condições, não tem condições. O pessoal tá muito assim, né? Sim. Então você que está nos assistindo, não seja essa pessoa que soma um mais um na calculadora. Nesses próximos 3 meses, 4 meses que você está se preparando aí para a prova, não use mais calculadora. Vai somar qualquer coisa, Qualquer faz no coisa. papel. Vai sair É, com a galera, dividir a conta? no papel. Já Faz no é guardanapo. no guardanapo. Até os centavos, fica aí. É verdade. E finalmente você quer passar mais alguma dica para os alunos? Na verdade, você falou aquela questão de ignorar a calculadora, né? Uhum. Mas se tiver mais alguma coisa que você queira passar para os alunos, você pode ficar à vontade. Não, beleza, tem alguns pontos aqui. Então, assim, relembrando, falamos aqui, mas de novo, leia o enunciado com muita atenção. Terminou de fazer a conta lá, que você acha que resolve a questão, volta e lê a pergunta de novo para ver se você realmente terminou ou você está na metade do caminho ainda, porque muita gente peca nisso. Destacar os termos-chave do problema, né? Então, tá lendo o problema, vai destacando aquelas partes que você acha mais importantes, porque quando você voltar lendo aquele problema para montar uma equação, montar uma operação, fica mais fácil de você identificar o que realmente é importante. Organize a resolução. Muitas vezes a questão vai te pedir, monte uma equação em que tananã é o preço de uma caneta, tananã é o preço de um lápis, e aí se você compra tantas canetas e tantos lápis, você vai pagar tanto, tá? Então, provavelmente isso vai virar um sistema. E o que que acontece? A pessoa chama de X a caneta, Y a quantidade de lápis. Só que aí ela se embanana tanto e faz de uma forma tão desorganizada que no fim ela tá achando que X é o lápis e Y é a caneta. Ela troca. Claro que a banca vai deixar lá a opção para você marcar errado e de preferência na alternativa A. E aí você vai se embananar. Então já deixa destacado. Eu chamei de X essa variável, a quantidade de É, canetas, né? Organização, Lívia, é metade do caminho. Vou te contar, viu? realmente.
Eu acredito que em toda prova, na verdade. Todas, é. E tem mais um também, acostume-se ao tipo de problema. Então, tá, estudei equações de primeiro grau, resolve exercícios. E aí vai mentalizando, esse problema aqui é um problema de equação de primeiro grau, esse problema aqui é um problema de regra de três. Tem gente que acha que regra de três resolve qualquer coisa na matemática. Se você tiver que calcular qualquer coisa, você usa uma regra de três. E não é assim. Então você precisa acostumar-se também ao tipo de problema de cada assunto. E isso você só vai fazer resolvendo questão. Então esses seriam os pontos mais importantes. Lembrando também das bancas, ali eu falei IBFC, OCP, mas além delas também pega ali uma FCC, Fundatec, são bancas que eu curto bastante também, mas não deixa de pegar uma FGV, Cisgran Rio, Funesp, CESP também, porque tem questões boas e a gente pode se aprofundar também. Pois é, peguem aí várias questões de múltipla escolha, né? Que eu acho Uhum, que é o melhor, né? A não ser as questões de verdadeiro ou falso, que eu já. Que não vão ser muito parecidas, mas as outras são válidas, só colocar no filtro lá e acha. Mas é muito. Tudo foi muito interessante, né? Você colocou já de graça para as pessoas, assim, até a ordem, né? Para estudar tudo certinho. É o que eu sempre uhum, falo, que português também tem ordem, né? Não é de qualquer jeito que a gente pode estudar. uhum. E depois vou falar mais sobre isso aqui também. E, pessoal, vejam também o vídeo que eu fiz, a minha participação no canal do professor Igor Albert, tá? Nós fizemos um vídeo que é basicamente isso aqui, só que o contrário, né? Em que eu falo de português. Então, passa aí seus contatos, as redes, o canal, Igor, como é que é? Beleza, meu Instagram é prof.igoralbert, meu YouTube também, prof.igoralbert, se você procurar você vai encontrar. E eu vou trazer, Lívia, eu já comecei a gravar, na verdade, já tem aulas lá, importantes para você que está nesse rumo aí da PMMG. Eu, inclusive, comecei gravando, já está com um vídeo lá no canal de equações de primeiro grau, então se você tem dificuldades com esse assunto, não deixe de assistir. E aí me siga, vão ter dicas importantes ao longo dessa jornada também, vão ter conteúdos importantes. E tamo junto, vamos continuar e manter esse relacionamento também. Tá ótimo. Então, o Instagram, prof.igoralbert. Isso, YouTube também, prof.igoralbert. isso, Certo. isso. Então, sigam lá, vou deixar aqui nas redes, aqui na descrição do vídeo, os links. E não percam, vou deixar no card aqui. Tem como deixar no card o vídeo de outro canal? Tem? Não sei. Eu acho que sim, não tenho certeza. Se eu Inclusive, conseguir, galera, a na tela final eu participação. coloco. A participação da Livi foi ótima, ela deu dicas muito boas de português, então não deixe de assistir, não. Pois é, obrigada. Muito obrigada pela participação. Eu estou muito feliz de ter você aqui. Tenho certeza de que todo mundo abstraiu muita, muita coisa legal daqui hoje. Vai estudar de forma muito mais organizada essa matéria de raciocínio lógico. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite, obrigado por vocês terem assistido e até logo. Até mais, galera. E curtam aqui e se inscrevam no canal, hein? Até mais.